Agora está estabelecido que alguns lugares, alguns estabelecimentos vão ter que ser fechados, e isso gerou uma certa polêmica em relação à área pet, né? Os pet shops vão ter que ser fechados. Na verdade, a parte de banho e tosa, de estética animal, principalmente, né, vai estar fechado durante um período ainda indeterminado. Pet shops para venda de ração, medicamento, produtos de higiene vão estar funcionando normalmente, certo? Então, grandes shoppings assim vão estar funcionando, vão estar abertos, vão estar atendendo, porém a parte de banho e tosa vai estar fechada. Então, começaram a surgir algumas dúvidas com relação ao que vocês podem fazer em casa para cuidar dos teus animais de estimação, cães ou gatos, durante esse período de quarentena, né? E a maior preocupação meu cachorro toma banho toda semana, é um cachorro que vive em apartamento, dorme dentro de casa, e quais cuidados que eu tenho que ter para que ele não fique doente, para que ele não tenha nenhum problema de saúde, para que ele não tenha nenhum problema na pelagem, enfim, durante esse período de quarentena. E é sobre isso que a gente quer falar sobre isso, certo? Os cuidados com higiene no seu pet tem que ser basicamente os que você já toma no dia a dia. Algumas coisas que são feitas em pet shop é interessante você ter um pouco mais de atenção para evitar alguns problemas maiores. Por exemplo, um animal que tem um pelo longo, como ele vai ficar 1 ou 2 semanas sem ir ao pet shop, esse pelo vai ter mais tendência a embolar, esse pelo vai ter mais tendência a criar nós. Então é muito importante para você que tem um cachorro de pelo longo, um cachorro com a pelagem fina, longa, manter a rotina de escovação. Para você manter a rotina de escovação, é importante que você tenha em casa uma rasqueadeira, um pente ou uma escova, o que normalmente dono de cães com pelagem longa já tem em casa, né? E se você não tiver, você pode improvisar com alguma coisa que você já tem em casa. Uma rasqueadeira ou uma escova ou um pente que você já tem em casa que você usa para você mesmo. E é importante você manter essa escovação diária, principalmente, e até que o seu pet possa ir ao pet shop, certo? No pet shop, eles normalmente tomam o banho, são escovados, e outras coisas que são higienizadas também são a região dos olhos, região do bumbum, que na hora do banho tira-se a sujidade dessas regiões. Então é importante você ficar atento também se o seu animal está criando sujidade nessas regiões, e como ele não vai estar indo para o banho e tosa, é importante que você mantenha essa limpeza em casa. Então, para a região dos olhos, principalmente animais que têm o focinho achatadinho, que têm os olhos esbugalhados, raças como Shih Tzu, Lhasa Apso, mas isso serve para qualquer raça, tá? Até para o seu cachorro que é vira-lata. Eu faço isso com as minhas, já é uma rotina meio habitual para mim, manter essa região dos olhos limpa, higienizada e sempre sequinha, né? O mais seco que você conseguir. Então a minha recomendação é que você higienize essa região com um produto específico para a região dos olhos e focinhos. Você pode encontrar isso em mercados pet. Se você não quiser sair para comprar, tem alguns pet shops que entregam em casa, né? Por exemplo, a Pets entrega em casa, Pet Love, então você pode adquirir os produtos na loja, eles entregam na sua casa. Mas se você falar, Ju, não tenho como gastar dinheiro com isso, ou então não vou conseguir, ou está em falta algum produto específico para a região dos olhos, você pode higienizar essa região com um soro fisiológico. Então assim, primeiro você vai higienizar a região dos olhos com um produto específico ou com um soro fisiológico, com o auxílio do algodão, e depois com uma gaze ou uma toalha você vai tirar o excesso de umidade. E isso, se você repetir pelo menos 2, 3 vezes por semana, vai fazer com que seu animal fique com os olhos limpos e não aconteça dele ter nenhum tipo de problema. Outra coisa que acaba acontecendo é a sujidade na região do ânus, né? O cachorro faz cocô, principalmente um cachorro que não está com a tosa higiênica em dia. O cachorro faz o cocô vai grudar nos pelinhos do bumbum, e isso também vai causar mau cheiro, coceira. Às vezes o cachorro pode criar até o hábito de lamber em excesso para limpar aquela região, que a gente chama de assadura por lambedura. De tanto cachorro se lamber, ele acaba se assando, né? Porque a saliva do animal é uma saliva ácida. Então, se ele se lamber sem parar, isso pode causar alguns outros problemas. Lembrando que seu cachorro durante algum período não vai no pet shop, então não vai ter aquela frequência de higienização naquela região, então cabe a você ajudá-lo nesse processo, né? Então você pode higienizar a região do bumbum lavando mesmo. Se for um animal de pequeno porte, até às vezes é um pouquinho mais fácil. Se você tiver segurança, se você tiver como dar banho em casa, ótimo, é excelente. Inclusive no YouTube
Eu tenho já vários vídeos onde eu ensino a dar banho em casa, com dicas para você cuidar do seu cachorro com relação a isso. Dicas de escovação, dicas de lavagem, quais produtos usar, a importância de secar bem o animal. Então tudo isso você também pode encontrar no conteúdo que eu já tenho no meu canal do YouTube, caso vocês tenham dúvida. Então assim, é importante você manter a região do bumbum limpa. Então o que você pode fazer para que essa região fique limpa? Você pode usar sabão, água e sabão. Você pode usar lenço umedecido, aqueles para bebê, né? Quanto menos componentes tiver no lencinho umedecido, é melhor, porque aí o seu cachorro também não vai ter nenhum tipo de incômodo ou alergia com relação a isso. Ou então você pode usar também um algodão, uma gaze úmida, higienizar essa região, tirar a sujidade de cocô. E aí seria interessante fazer isso diariamente. Eu sei que às vezes é impossível, mas como tá todo mundo em quarentena em casa, de repente vale a pena você tomar esse cuidado, principalmente para animais que sobem na cama. A Preciosa, por exemplo, minha cachorra, se eu não limpo o bumbum dela com uma certa frequência, ela coça o bumbum no chão, quando eu vejo ela tá limpando o bumbum na cama, então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, certo? Então com relação à higiene, o que eu diria são essas duas dicas, com relação aos olhos e também com o ânus, porque impacta diretamente na saúde do animal, né? Não é só uma questão estética. Outros fatores, como eu já disse, a pelagem, né? Animais com a pelagem longa, é muito importante a escovação. E isso também é importante vocês saberem, que vai auxiliar posteriormente quando o cachorro voltar a ir para o pet shop. Porque se você, por exemplo, tem um cachorro com uma pelagem abundante, bonita, lisa, e você não mantém uma rotina de escovação, daqui a 2 semanas, 3 semanas, ou sei lá até quanto tempo a gente vai ficar de quarentena, 4 semanas que você leva o seu cachorro no pet shop, ele vai estar todo embolado, cheio de nó. E aí, às vezes, pode acontecer do pet shop não conseguir resgatar essa pelagem, digamos assim. Então, vai ter que tosar o cachorro, então o cachorro vai ter que passar por um processo de desembolo, que às vezes pode ser dolorido. Animais com a pelagem, por exemplo, um maltês, que é um animal que tem a pelagem super fina, que embaraça com muita facilidade. E também, em paralelo a isso, ele tem a pele muito sensível, rosa, delicada. Então, tem que sempre manter a escovação. Então, se você hoje em dia for adquirir algum produto para você ter em casa para cuidar do seu cachorro, a minha dica é usar ter uma escova, um pente, produto de limpeza do focinho e também lencinho umedecido para você limpar o ânus ou então, eventualmente, as patinhas. Certo? Então, esses são os fatores principais. Se o seu cachorro no pet shop já tem uma rotina de escovação dental, também é interessante você pegar com o pet shop a escovinha ou comprar uma para deixar em casa e manter a escovação de dentes do cachorro pelo menos uma vez por semana, tá? Levando em consideração, assim, que você vai estar cheio de coisas para fazer, preocupada com várias coisas, então você vai fazer tudo de acordo com o que você puder. Mas lembrando que todas essas ações vão ajudar, auxiliar o seu cachorro a ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar durante esse período que ele vai ficar sem banho. Outra coisa que eu gostaria de dar de dicas em relação a essas semanas em que seu cachorro vai estar em casa com relação ao uso do banho a seco. Eu tenho um vídeo também no YouTube onde eu coloco lá como que você faz o banho a seco, todos os produtos que tem de banho a seco, o que você pode fazer, como escovar, como usar, ele é excelente, deixa um cheiro gostoso, deixa a pelagem limpa e cheirosa, então você também pode usar ele como um auxílio durante esse período, caso você não consiga dar banho no seu cachorro em casa. Então eu vou abrir agora algumas perguntas. A Amanda é de Manaus e ela está dizendo que não haverá atendimento de banho tosa na região dela, e aqui em São Paulo provavelmente também não. A ordem é que não abram, né? Alguns empresários estão pensando em abrir, mas a ordem é que não abre. Então a gente tem que ter algumas coisas, algumas cartas na manga para cuidar dos nossos pets, né? E eu tô aqui para ajudar vocês com isso, certo? Limpo os olhos do meu pet com água boricada, está certo? A Sandra também pode limpar com água boricada, soro fisiológico, não tem problema nenhum. Mas eu acho interessante ressaltar que depois da higienização dos olhos é importante você secar um pouquinho com o auxílio de uma toalha e também ou então de uma gaze para tirar aquela umidade, porque a umidade pode causar bactéria, pode causar mau cheiro e posteriormente algum problema ocular. Então a secagem é muito importante, principalmente cachorros com focinho achatado, com os olhos esbugalhados, que é no caso Shih Tzu, Lhasa Apso, Pug, tá bom? Bulldog. Certo? Perguntando com relação à tosse higiênica, Patrícia, e a Vivian está perguntando em relação às unhas.
Ó, com relação à tosse higiênica, como os pet shops vão estar fechados, a minha recomendação é que vocês só façam a tosse higiênica nos cachorros quando vocês voltarem para o centro de estética. Então, durante esse período de quarentena, manter o cachorro sem tosse higiênica, porque eu, de fato, não recomendo fazer tosse higiênica em casa, né? Eu acho um pouco arriscado, eu acho bastante arriscado. É por isso que existem profissionais qualificados dentro do centro de estética para fazer esse procedimento. Então, não tentem fazer tosse higiênica nos seus cachorros em casa. Para quem não sabe, tosse higiênica é quando se corta, se retira os pelos debaixo das patas, do bumbum, da barriga, do ânus, né, da região íntima do animal, barriga, debaixo da pata, alguns cortam os pelinhos da região dos olhos, e isso, de fato, por serem regiões muito sensíveis, o recomendado mesmo é que seja feito por um esteticista, por um profissional. Então, eu não recomendo. Então, durante o período de quarentena, gente, não façam tosse higiênica, e quando vocês voltarem para o centro de estética, vocês pedem. Com relação à unha, eu também tenho vídeo no meu canal onde eu ensino a cortar unha de cachorro, tá? Não é difícil, mas tem um certo risco, lembrando que dentro das unhas dos cães tem um nervo que sangra, e se você pegar o nervo na hora de cortar vai doer, então tem um limite para cortar, tem uma técnica certa para cortar, então é importante que tenha algum cuidado. Então no YouTube eu tenho 2 vídeos, um que eu ensino a cortar uma unha clara, que é super mais fácil de cortar, porque você consegue visualizar a veia que tem dentro da unha, e tem um vídeo onde eu ensino a cortar unhas escuras, né, que você não consegue ver a veia, fica um pouco mais arriscado para você cortar a unha, mas eu tenho no YouTube dicas de como cortar unha em casa. O que eu sempre digo, se você não tiver segurança, se você não estiver preparado, se você não tiver o equipamento correto para cortar as unhas, o mais recomendado é que você espere também essa quarentena passar e, quando retomar para o centro de estética, fazer o corte da unha, a unha junto com um esteticista animal ou até mesmo um médico veterinário. Outra dica em relação à unha, que eu vou aproveitar que a gente está falando disso, nunca usem aparelhos humanos para cortar unha de cachorro, por exemplo, alicatinho de unha, mesmo aquele alicatinho grande para cortar a unha do pé. Não usa, não serve, vai machucar seu cachorro, ele vai ficar traumatizado, ele não vai deixar mais ninguém pegar na pata dele. Então não usem alicatinho de cutícula. Não usem, porque não é recomendado, não é certo para isso. Existem cortadores específicos para unha de cachorro, não é caro, vende em pet shop, você pode também encontrar durante esse período, caso você queira cortar a unha do seu cachorro. Lembrando também que, se você, por exemplo, machucar o seu cachorro, ele vai ficar com trauma. Tem cachorro que não deixa encostar na pata. Algum de vocês é assim? Coloca aí nos comentários, por exemplo, se vocês têm algum cachorro que tem medo de cortar unha. Você vai pegar na pata, o cachorro já fica agressivo, solta a glândula anal, fica estressado, porque são cachorros que já sentiram dor em cortar unha e tem um certo trauma. Então, para evitar que isso aconteça, é mais recomendado que você tenha o auxílio ou que seja feito por um profissional. Mas dá para ser feito em casa, e eu tenho vídeos no YouTube que eu ensino a fazer isso. Lembrando que, assim, muitas coisas que estão acontecendo em relação ao coronavírus, as informações acabam mudando, né? Porque, como é um vírus novo, até na parte humana, principalmente na parte humana, as informações vão se atualizando e algumas coisas mudam. Então, isso pode mudar em relação aos pets. Qualquer novidade, qualquer mudança, qualquer coisa que acontecer aí de novo nesse período, e eu volto a falar com vocês, tá bom? Um grande beijo e até logo!